Esqueçam que se o mundo vai entrar em guerra civil amanhã, se vai ter vacina, não vai ter vacina, porque hoje é o dia em que o seu Saindo da Bolha e o Mr. Way resolveram desabafar de novo. Talvez o maior mal dos nossos tempos não seja o mal em si que tem se personificado em atitudes autoritárias. A gente vê isso aqui no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Alemanha, pode listar à vontade. Pelo menos na nossa geração, nós nunca vimos nada nem parecido, tá? Nada 10% parecido com isso aqui. Seja pela intensidade desse autoritarismo, ou pela quantidade de exemplos, ou pela distribuição geográfica. Na verdade, os caras são bons, né? Porque antes de tomarem atitudes fascistas no atacado aí mundialmente, eles colaram esse fascismo em quem pensa diferente deles, né? Nenhuma novidade até aí, a ponto aí da gente ver que a expressão fascismo se tornou praticamente irrelevante. Mas é o que tem mais acontecido. Vamos dar nome aos bois. Nunca na nossa geração vimos tanto fascismo junto. E o que é pior, vindo exatamente dos países onde, teoricamente, a base civilizatória era a democracia. E isso complica ainda mais as coisas, porque se você diz que um país como a Austrália está vivendo sob a égide do fascismo, então você acaba passando meio que por louco. Não, Austrália não, cara, pô, que isso? Mas nada disso seria possível se o cidadão comum não validasse esse comportamento, né? E eu tô falando aqui do cidadão comum, tô falando dos canceladores, eu tô falando dos lacradores, tô falando dos coronalovers, tô falando dos covidiotas, tô falando dos militantes sem causa. É esse grupo aí pouco qualificado intelectualmente que dá sustentação a esse estado de coisas, ainda que não obrigatoriamente representem a maior parte da população. Muito barulho, pouca gente. É sobre esses imbecis que a gente vai falar daqui a pouco. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Os 5 tipos que nos tiram do sério. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 87 e a gente quer contar para vocês o que nos deixa especialmente irritados hoje em dia. E não, deixa eu corrigir, não o que deixa a gente especialmente irritado, mas que tipo de gente deixa a gente irritado hoje em dia. A gente já chegou aí a ranquear, então eu e o Mr. Ray chegamos a ranquear do menos para o mais nocivo. E essa nocividade, acho que tem, né? Se dá em termos de debate de ideias, porque sinceramente eu não tenho o menor problema com quem acha com sinceridade, racionalmente, sei lá, que se é possível, por exemplo, que o comunismo é a saída para uma civilização mais feliz e próspera. De verdade, eu não tenho problema não. Se o cara racionaliza de uma maneira razoável isso, eu não tenho problema com o cara. O problema é como se defende essas ideias, se é que existe uma defesa de ideias, tá? Você senta na frente da pessoa para conversar, ou entrar em um espaço de debate digital qualquer, e o sujeito começa aquelas coisas. Espera aí, deixa eu jabazar antes, assim a gente já vai direto para o nosso top 5 cabeça oca da atualidade. Bom, para quem ainda não conhece a gente ou está conhecendo agora, entrando pela primeira vez ou não fez ainda, por favor, entra lá no site www.saindabolha.com.br, clica no botão Follow this podcast ou segue a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. A gente também pede para entrar no nosso canal do YouTube, tá crescendo lá devagarinho, mas tá sempre crescendo, nunca para menos é sempre para mais, então é isso aí, é isso que vale. Entra lá, canal Saindo da Bolha, aperta o sininho, submite, sei lá, aquela coisa lá da toda, para ser avisado eventualmente de quando tem um episódio novo. A gente pede também para dar um share nesse episódio, nas redes sociais, se for possível, vocês gostarem. E, finalmente, também pede para fazer o famoso boca a boca sarado. Esse super eficiente, contando aí que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto e os cabeças de bagre que o representam. E, finalmente, pede também para anotar aí o nosso canal no Telegram. Vamos lá. bit.ly/Telegram bolha. bit.ly/Telegram bolha. Vamos lá, vamos em frente. Vida que segue.
Top 5 Cabeça Oca. Quinto lugar, o Sabe Tudo. Vamos começar aí talvez com o mais chatinho, mas provavelmente o menos complicado, vamos dizer assim. O Sabe Tudo é aquele cara que talvez tenha bastante cultura, talvez, tá? Você nunca sabe, porque ele pode ser leitor de orelha de livro. Tem muita gente que só lê orelha de livro, mas que para cada assunto que você aborda ele tem pelo menos umas 5, 6 citações incríveis. Você fica na dúvida se o mérito dele é ter uma grande cultura ou uma grande memória, né? Pois é, alguém lembrou aqui, por exemplo, do professor Vila? Eu não gosto do tipo de debate dele, porque ele fica citando. Para mim, enche o saco rapidinho. O problema desses caras é que você não sabe se ele realmente tem alguma opinião própria, ou se ele depende do pensamento dos outros para ter alguma opinião. Putz, esse cara aqui é famoso, é conhecido, vai ficar bem se eu ficar parecido, pensar igual a ele, então vou colar nessa história, tá? Eu não estou dizendo, e não estou dizendo mesmo, que lê bastante, conhecer o pensamento das grandes cabeças desse século, dos séculos passados, dos milênios passados, tanto faz, não que esteja errado, pelo amor de Deus, não mesmo. Aliás, quem dera eu tivesse esse mérito. Não tenho, tá? Eu não sou um grande leitor, não. Tenho certeza, inclusive, que muito do que eu passei aí para 50 anos pensando nas coisas da vida, talvez eu tivesse entendido antes, sem precisar reinventar a minha própria roda, né? Tem gente que já inventou a roda antes. O problema do Sabe Tudo é que, muitas vezes, por eles estarem com seu argumento baseado só na opinião de terceiros, sem que você perceba uma convicção pessoal, ele acaba não tendo lá muita coerência, porque afinal diferentes pensadores já pensaram de maneiras distintas e não de maneiras menos brilhantes. Então, para cada gênio que pensa branco, existe um gênio que pensa preto. Para cada gênio que pensa frio, tem um gênio que pensa quente. Então, pois é. Portanto, no final, o Sabe Tudo, no fundo, é um ladrão de currículo de terceiros, tá? Basicamente é isso aí. Essa semana eu tava, e eu não sei porquê, porque eu tô evitando, juro por Deus, tô evitando mesmo, eu tava em um debate com um sujeito sobre Covid. É porque a gente tem o nosso grupo lá de levantamento de dados e tal. Pois bem, a gente tava no debate com o sujeito sobre Covid, e ele tava dando patada em meio mundo que discorda com ele, porque ele é professor e já deu aula numa universidade do exterior. Pronto, acabou. Isso já, para ele, já é inteligência, tá? O fato de dar aula, ele é um cara inteligente. Não tá falando de conhecimento, não tá falando de conhecimento específico, conhecimento técnico, não. Ele é inteligente, tá? O sujeito vai se sentir superior para discutir Covid, ou até, sei lá, motorização para ultraleve, sei lá, porque ele foi professor um dia, né, de uma universidade estrangeira, mesmo que ele não seja da área médica, tá? Ele tá falando de Covid, mas ele não era da área médica. Para discutir, então, ele pode discutir Covid, engenharia mecânica, para falar dos motores de ultraleve e tal. Vale qualquer assunto, porque ele tem lá o carimbão de ex-professor de universidade estrangeira. Aliás, nesse mesmo debate entrou a historinha da ivermectina, para variar, e dali briga de novo. Dessa vez foi apresentado um estudo científico mexicano, se não me engano, e apareceu um médico. Bom, o cara vai e dá porrada em todo mundo que acha que o estudo é uma evidência interessante, tá? Ninguém estava discutindo lá que aquele estudo, que por sinal o próprio cara coloca não como uma coisa definitiva, ele não fala isso significa que, tá? É uma evidência, né? É uma evidência da possibilidade de usar e com sucesso a ivermectina. E aí o cara dando chilique, e aí ele começa, vocês não sabem nada de estudos de metacaso com variável XPTO, tá? Eu não aguento mais discutir com leigos que acham que pode discutir medicina no Facebook comigo que sou médico. Aí eu perguntei para ele, não aguentei, eu perguntei para ele se ele se sentia mais gabaritado que os cientistas que realizaram o estudo para poder fazer pouco dos caras, certo? Porque se o cara é bom pra caramba e pode falar que é tudo bobagem, ele tem que ser melhor que os cientistas que fizeram aquele estudo, né? E se sim, aí nesse caso, aí eu concordaria com ele e ficaria aguardando mais a opinião desse cara super gabaritado no ponto. E ele fugiu, obviamente, né? Mas eu não aguentei, tem dia que você fica cutucando, né? Eu perguntei se ele pelo menos tinha procurado as credenciais desses cientistas para criticar tão ferozmente. E ele, obviamente, não respondeu de novo. E aí já vira aquele
nossa, aquele faroeste, né, no meio do debate, e uma mulher foi lá, entrou no perfil do cara e viu quem que o cara era, e já meteu lá no meio, cala a boca, você é cardiologista de spa, você não tem que dar palpite, virou aquela porcaria toda. Pronto, explodiu tudo em ofensa e a conversa terminou. Claro, sem conclusão nenhuma. Muito bem, se o cara acha que sabe tudo, porque ou realmente leu muito durante a vida, ou porque só leu orelha de livro, tudo bem, ou porque já foi professor de universidade estrangeira, ou porque ao menos é sim um especialista na área de discussão, no caso, por exemplo, médico, a pergunta é: qual a contribuição que esses caras dão para o debate? Zero. Rosca. Nenhuma. Poderiam sim, por exemplo, usar o conhecimento deles e mostrar seus pontos de vista, né? Mas o barato dos caras não é esse. O barato dos caras é rebaixar o argumento em um debate. E aí, com isso, ele está rebaixando os debatedores para só assim eles se colocarem acima, ainda que não apresentem contra-argumentos. E, na verdade, gente, contra-argumento é só isso, tá? Um debate não se ganha, uma opinião não se muda, ou pelo menos nenhuma pulga atrás da orelha não se coloca apresentando suas ideias apenas, mas analisam de maneira construtiva a opinião dos outros. Então, o quinto colocado no nosso ranking, o Sabe Tudo, é tipicamente aquele que começa o processo de baixaria e troca ofensas em um debate baseado no seu intelecto. Não é incrível isso? Pois é, é a antítese de quem sabe de verdade, de quem de verdade sabe tudo. Quarto lugar, o mal informado arrogante. Cara, esse sujeito é complicado. Eu tenho um parente muito próximo que, se não sabe alguma coisa, mesmo assim ele explica. Vamos dizer assim: João, por que o avião voa? Ah, porque a velocidade do avião cria estática nas asas, gerando pequenos choques que ionizam o ar à sua volta, fazendo que o avião fique mais leve que o ar. Coisas desse tipo, assim, tá? Mas o cara não engasga, ele não fica vermelho, ele responde pra você assim, numa certeza, você fala: porra, esse cara manja. Ele explica qualquer coisa, tá? E o problema é que, além de ser um mitômano, tá? Ele é mentiroso mesmo, mal informado, arrogante, nem se preocupa em querer saber se ele chutou certo ou errado, ou que as pessoas que conversam com ele vão replicar a baboseira que ele falou. A Lana tá toda aqui no meu do lado. Quando em um debate político, o mal informado, arrogante, ele, via de regra, ouviu dizer alguma coisa e passou a ter teorias complexas sobre um tema, tá? Você joga uma gota, ele já te explica o oceano. Eu exemplifico aqui. Essa semana, por exemplo, eu estava acompanhando mais de longe um outro bate-boca de Covid, pois é, e entrou uma mulher e falou assim... como é que foi? Ah, sim, ela falou: eu tenho parentes que moram na Austrália e as coisas estão muito tranquilas por lá. A população está fazendo o papel dela e por isso a doença não está avançando e aí o governo nem precisa ficar pegando no pé. Cara, é o oposto ao que está acontecendo hoje. A mulher falou com uma segurança incrível, tá? Tem duas chances: ou ela é uma fanfiqueira mitômana e não tem parente nenhum lá, ou ela tem uma informação de um parente, talvez do início do ano para trás, 2020, antes do governo local, por exemplo, estabelecer campos de concentração, quer dizer, instalações de quarentena para isolar a população infectada. Ela não tem a mais remota noção do que está acontecendo por lá e certamente ela não tem pesquisado o assunto porque, afinal, ela tem uma informação, a última informação que ela talvez tenha é de 2020 e tem um parente lá. Então, assim, logo, se eu tenho um parente lá, eu manjo tudo daquele país, né? É como se você aprendesse as coisas por osmose via parente, né? E quem é você que não tem parente lá para me dizer o que está acontecendo naquele país? Bora as bolas. O quarto colocado, então, nos malas em conversas diversas é o mal informado arrogante, que é um poço de desinformação. Talvez um dos maiores geradores de fake news involuntárias. Fake news é ótimo, fake news involuntárias, mas ainda assim, pode apostar. Nunca dá o braço a torcer que está errado. Vai sair do debate como entrou, sem saber absolutamente nada. Terceiro lugar, o histérico.
O Mr. Way é abençoado em conhecer debatedores histéricos. Coitado, nunca vi conhecer tanto desse tipo aí. O histérico é realmente o mais irritante, mas é que o histérico, talvez pelo seu estilo, ele tenha como resultado, vamos dizer assim, nos debates de ideia, seja o que gere mais situações infrutíferas. Pode ser. Sabe aquela vontade de pedir seu tempo de volta desperdiçado quando você conversa com um cara desse? Então, esse geralmente é o resultado de vamos dizer assim, uma troca de ideias com um debatedor histérico. O histérico tem algumas coisas típicas, como cada um desses perfis tem, claro, quem está falando, mas o mais forte é a virtual impossibilidade de você apresentar algum argumento, porque ele sempre vai te cortar no meio. Você tá falando, ele já corta no meio, geralmente sobe a voz e ainda, às vezes, dá risada, tá? O Mr. Way tem uma amiga, por exemplo, que dá risada no meio do seu argumento, tá? Do tipo... vamos ver. Não, Silvia, no governo Trump foi um dos mais baixos, o desemprego foi um dos mais baixos desde... Você fala, que é isso? A mulher tá surtando aqui do lado. E aí você tenta, né, mais um pouquinho, é sério, porque inclusive nas eleições, tanto que foi verdade que o número de negros que votou nele subiu em relação... que absurdo! Então, assim, a risada e o que absurdo é o argumento, ou seja, a pessoa não tem argumento, ela tem que paralisar o seu argumento no meio para que a conversa não continue, tá? E nas redes sociais, geralmente é o histérico, o debatedor mais violento, geralmente o mais ofensivo. Então, por exemplo, você fala, gente, mas pelo menos no governo Bolsonaro ainda não teve nenhum caso de corrupção. E aí o cara responde lá no Twitter, qualquer lugar, cala a boca, seu gado canalha, tá? E é isso, acabou. Então não tem argumento nenhum, é ofensa direto. Então, como as pessoas não têm coragem de falar esse tipo de coisa na cara da gente, porque de repente pode encontrar alguém um pouco mais nervoso e toma um pau na cara, né? Geralmente esse tipo de cara, ele aproveita para liberar aí as frustrações dele na rede social. O debatedor histérico é o cara que realmente você não tem vontade nenhuma de continuar o assunto, até porque daí em diante é só bate-boca, né? E, gente, convenhamos, a gente está num tempo de vida muito complicado e a gente não merece desperdiçar esse tempo que a gente tem com as poucas coisas legais que estão sobrando, que estão deixando disponíveis pra gente. Então, sério, a melhor coisa que se pode fazer é não gastar tempo com esse tipo de gente. Chamou de gado, canalha? Tá, então tá, nem responde, deixa quieto. Segundo lugar, o papagaio. O nosso segundo lugar mais odiado é o papagaio, tá? Você não vai conseguir extrair nada dele que não tenha sido extraído de outro papagaio, porque todos os papagaios têm a mesma língua. O papagaio é o cara que decora direitinho a cartilha e repete essa cartilha aí, tintim por tintim, tá? Não sei se fala ainda tintim por tintim hoje em dia. Fala. Então, quer ver o argumento de um papagaio? São típicos argumentos de papagaio. Vamos lá, por exemplo, Trump é racista, tá? Isso é argumento de papagaio. O cara não sabe porque ele fala isso. Se você perguntar em que situação ele foi racista, talvez se ele for um papagaio histérico, ele dê uma risada, alguma coisa assim no meio, se for um papagaio violento, não sei. Mas ele geralmente não sabe dizer por que ele acha que o Trump é racista. E tem uma outra clássica também, que é o papagaio ultra-esquerda, que ele fala que o Sérgio Moura é ótimo. O Sérgio Moro é um agente da CIA que foi colocado no Brasil para destruir nossa economia. Isso aí, eu fico olhando e falei, nossa, e eu sou um teorista conspiratório. Pelo amor de Deus. Tem vários, né, que repetem isso. Você pede algum tipo de prova minimamente material sobre isso, e o cara, obviamente, não tem nem sabe porque ele falou. Tem outros que falam assim, exemplos de países onde o socialismo deu certo é Dinamarca e Portugal, tá? Esse aí também é o clássico argumento papagaio. E, inclusive, tem uns papagaios um pouco mais preparados, que eles falam que, não, eu tenho certeza que Portugal é o país socialista que deu certo, porque na Constituição de Portugal diz que é um país socialista. E não, na Constituição de Portugal diz que aquelas bobagens que na nossa Constituição 88 tem, eles falam que eles caminham para o socialismo, mas eles nunca falam que é um regime socialista. Então, não sabe. Papagaiou, né?
Outro que é típico papagaio. Ah, Angela Merkel é conservadora. E geralmente eles usam esse argumento para provar que você não sabe nada sobre o que é essa direita, que você é, sei lá, extrema-direita, que você é bolsominion. Então, que a Angela Merkel não. A Angela Merkel é conservadora e é ótima, tá? E esse é um ponto engraçado, porque eles argumentam que se ela é de direita é ótima, e você pergunta, então se ela estivesse aqui no Brasil, você votaria nela? Eles falam que não, porque ela é conservadora. Mas ela não é ótima. Então, então ele não sabe responder as perguntas que ele propõe, porque os argumentos que ele dá, na verdade. Então, porque se ela é ótima, ela poderia ser boa em qualquer lugar, né? Pois é. Deixa eu dar uma paralela aqui. Não sei se vocês viram a entrevista com os famosos Ben and Jerry, ex-donos da marca de sorvete, que ficaram milionários vendendo o negócio deles para a Unilever, mas que continuam dando pitaco na empresa, tá? Que é uma das empresas mais woke lá nos Estados Unidos. E o Ben and Jerry são Bernie Bros, né? Eles não só assim apoiam no Twitter, vamos dizer assim, o Bernie Sanders, como eles apoiaram financeiramente e estrategicamente a campanha do Bernie Sanders quando era na época das primárias lá democratas. Pois bem, semana passada foram entrevistados por uma jornalista, acho que da Axios, e eles estavam falando da decisão de parar de vender sorvete em Israel, em protesto contra as políticas do país com relação à Palestina, para variar, né? Aquela história da Palestina, sou de esquerda, Palestina. Para tentar, então, fugir, que é um outro problema, né? Fugir da pecha de antissemita, que, desculpe para mim, eles são, eles argumentavam o seguinte: olha, gente, a gente super apoia a existência de Israel. Pô, obrigado, né? A gente super apoia a existência de Israel. A razão do nosso protesto é apenas sobre uma política específica do país, a política dos israelenses em relação à Palestina. Então, por isso que a gente falou para parar de vender sorvete lá. E aí a repórter fez uma pergunta super fácil e educada, tá? Bem educada, não foi nada muito gacha. Ela perguntou o seguinte: bom, se vocês estão protestando, parando de vender seu produto por causa de uma política específica apenas, porque vocês não são contra Israel, não são contra os judeus, certo? Então por que vocês continuam vendendo sorvete na Geórgia, se vocês disseram que são contra a nova eleitoral deles? E por que vocês continuam vendendo no Texas, se vocês disseram que são contra a nova lei de aborto lá? Cara, deu uma tela azul no sujeito, mas foi muito constrangedor. Eu vou ver se eu coloco o vídeo lá no Telegram ou no Getter. Tipo assim, silêncio total, não sei o que falar. E aí, assim, depois desse silêncio constrangedor, ele falou: não sei. Eu não sei. Como assim o cara não sabe? Então ele tentou se mostrar um pouco assim de cabeça aberta e se afundou mais ainda. Ele falou: não sei, é uma boa pergunta, eu vou parar para pensar nisso. Ou seja, é evidente que os caras simplesmente estão lacrando. E é evidente, sim, infelizmente, que é uma atitude antissemita que eles juram que não é. E que eles não vão abrir mão. Eles não vão abrir mão dos mercados da Geórgia e do Texas, porque no fundo o que eles querem é continuar ganhando muito dinheiro, independente da causa, né? E por que a gente colocou essa história na classificação, misturou aqui a história nessa classificação do papagaio? Porque o papagaio, quando ele está no seu ambiente, e eles, nesse caso, o Ben e o Jerry, achavam que ia ser uma entrevista daquelas legais, em que o jornalista só fica fazendo pergunta fácil, trocando bola, o papagaio nessas situações relaxa e baixa a guarda. E quando ele é apertado numa situação dessa, ele simplesmente não sabe o que dizer. E ele não sabe, gente, porque não existe script pronto para perguntas diferentes. Viva a Palestina? Ok, discurso de papagaio. Mas seguindo aquilo que teoricamente são seus valores, perder dinheiro é uma opção? Aí, não sei. Por quê? Porque talvez eles faturem, certamente, mais no Texas do que em Israel. Certamente, certo? Primeiro lugar, o inabalável. Cara, essa é a praga das redes sociais e das conversas sociais, tá? As conversas ao vivo também. O inabalável é aquele que, como todos os outros acima, não liga para fato, tá? Mas com um componente especial, que é: se você apresentar
Mais que um fato, uma prova física, ele também não vai levar a sério. Eu explico. Um fato é o seguinte, você sabe que, e ele sabe, que um dia o Lula fez, por exemplo, uma piada sobre gays lá da história de Pelotas. Todo mundo tá careca de conhecer essa história. Mas se você passa o filme pro Inabalável, ele assiste e permanece desse jeito. Não muda nada. Pode dizer que o filme foi editado, ele tá fora de contexto, ele pode dizer, como já disseram, que o filme foi apresentado em um canal do YouTube que eu não confio nesse canal. Ele está vendo o filme, mas ele não confia no canal, logo ele não acredita no que ele está vendo, pelo menos ele diz que não acredita no que está vendo, tá? Ele pode falar que aquilo não é uma piada, tá? É simplesmente uma observação, pronto. E aí, não sendo uma piada, não é uma piada ofensiva, tá? Ou que a piada em si não tem nada demais, porque essa história de fazer piada com Pelotas é antiga. Ou pode falar que ele tem amigos gays e que o cara que ele conhece, ele perguntou que é gay e não se ofendeu, então não tem nada demais. Mas via de regra, se ele tiver a mínima chance, ele vai dizer que aquilo simplesmente não aconteceu. Esse é o inabalável. Não tem provas contra Lula, não é isso? Como assim? Como assim ele foi condenado a estar preso? Não tem provas contra o Lula. Ou o Biden venceu a eleição antes mesmo do colégio eleitoral contar os votos. Isso era muito clássico se ouvir também. Ah, mas o Trump está negando a aceitar o resultado. Não, o resultado não acontece até o dia da contagem do colégio eleitoral. Ou então, máscaras não devem ser usadas, mas depois devem ser usadas. Depois provado que não serve para quase nada, ainda deve ser usado. Por quê? Porque horas, tá? Inabalável. Os argumentos mudam, as histórias mudam e ele vai mudando junto, inabalavelmente. O inabalável é o cara que sustenta o autoritarismo que a gente vive hoje de maneira mais significativa, tá? Mais forte. Porque além dele fincar o pé nos seus argumentos, ou na falta deles, como os demais que a gente fala, mas ele vai defender o que for necessário. Ele vai defender crime, ele vai defender perda de liberdade, ele vai defender violência, seja qual for, pelo motivo que for, desde que seja praticado pelos pares dele. Claro, não importam fatos, não importam provas, não importam testemunhos, não importam confissões. O inabalável, além de ser o mais inútil dos debatedores, é a grande praga dessa década. O único jeito de se desmontar esse exército de inabaláveis é se organizar, tá? Mostrar para todas as demais pessoas, fora eles, porque eles não mudam, tá? Mas mostrar para as outras pessoas que são normais, como nós, como eu, você, que nós somos pessoas com valores básicos, que criticam erros, que a gente elogia acerto, que a gente defende indivíduos e principalmente que nós não somos uma massa sem alma, mas um conjunto de almas e mentes que trabalham todo santo dia para pelo menos resgatar um pouco de melhor do que nós já fomos até recentemente como civilização. É assim que se combate esse exército de inabaláveis. É organizando, é falando, é argumentando e não, gente, pelo amor de Deus, nunca argumentando como os 5 caras aí de trás. É argumentando com fatos, é argumentando com conhecimento e argumentando com muita paciência para mudar quem pode ser mudado. Porque quem não pode, que fique pelo caminho. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença. Mais um Saindo da Bolha pronto. Check 87. Vamos lá fazer o nosso Jabacito Expresso. A gente pede para vocês entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, ou no nosso canal no YouTube, Saindo da Bolha. Pede também para fazer um share nesse episódio, se vocês gostaram, claro. Pede para fazer o famoso boca a boca sarado, contar que vocês acompanham o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto. E finalmente pede também para anotar o nosso canal no Telegram. Vamos lá, bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. É isso aí, terça-feirinha, acabando o dia. Fim de semana ainda tá meio longe, então significa que a gente vai ter um tempinho a mais para botar as coisas em ordem, botar a casa em ordem do trabalho, ganhar o nosso dinheirinho, viver a nossa vida e
buscar aquilo que a gente quer pro nosso coração, tá bom? Grande abraço para todos, fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da Bolha.